que nas instruções tem que em situações privilegiadas, em comunidades privilegiadas das espécies. Porém, já o Concílio de Trento de 1500 definiu, a partir de um quando você, o pão é verdadeiramente corpo, carne de Jesus, em uma espécie no pão está contida o sangue. Alguns vão dizer, mas não é bom de fato. Eu conheço algumas que é por intinção. A pessoa faz intinção do pão no sangue. Questão de readaptar. Porém, isso, ao comungar só a hóstia, você está comungando Trento de 1500. Qual a oração que devemos rezar depois da Eucaristia? Eu disse, a oração que devemos depois da Eucaristia, intimidade com Jesus. Você primeiro vá para o banco e se coloque numa atitude de oração. Não dá para ficar trocando o telefone nem na liturgia. Pede-se que o canto de pós-comunhão seja um canto meditativo, não é ação de graças. Essa palavra não, mas é um canto introspectivo, onde a pessoa é chamada a rezar. O padre reza. Mas eu gosto muito. Uma delas, e às vezes quando a Assembleia permite, a circunstância permite melhor, eu rezo uma. Senhor, fazei, Senhor, que conservemos num coração puro, que conservemos um coração puro, o que a nossa boca temporal, que esta dádiva temporal se transforme para nós, se transforme para nós em remédio eterno. em remédio eterno. Do cálice, quando está fazendo a purificação do cibório, ou como alguns dizem, está arrumando cozinha, mas é a oração que o sacerdote faz. Transferi-la em música, que foi a alma de Cristo, que no próprio missal está lá atrás como opcional. Vamos... Alma de Cristo, santificai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Está prestando atenção? Água do lado. Segue. Só depois a gente canta na adoração. São orações que ajudam a uma profunda intimidade com Jesus. Que viúva pode comungar. Gostaria de saber se uma pessoa separada na situação de vítima foi traído. Não importa. Eu já expliquei de manhã. Pena que quem está acompanhando agora vai dizer que eu disse não. Pelos quais não se deve comungar
por não poder confessar. Mas respondendo não. Padre, eu fui uma mulher da vida. Lembremos de um texto quando Jesus esteve com aquela prostituta que estava para ser apedrejada. Eu não te condeno, vai, não peques mais. Sinceramente, o passado de nossas vidas, quando há arrependimento, então pode confessar, pode comungar, se há arrependimento, mas detalhe, desejo de mudança de vida. Deve, pode, e faz bem. Insisto em dizer, a Eucaristia, a comunhão não é para os anjos. Precisam comungar. Certamente no céu não vai ter Eucaristia. A Eucaristia é para nós, peregrinos nesta terra. Essas fragilidades, com as nossas quedas, nosso levantar, mas meus irmãos, lembremos, pela Eucaristia. Temos um ouvinte, um telespectador. Boa tarde. Claro. Bernadette, você fala de que cidade? Carmo do Rio Claro, Minas Gerais. Carmo do Rio Claro. Uma salva de palmas, Minas Gerais. Difusora de Carmo do Rio Claro. Um abraço à Rádio Difusora, e agora nós estamos em Belo Horizonte também pela Rádio América, né? Povo de Minas Gerais. Depois eu quero contar uma história de uma mulher de São João que me arrepiou. Ela escuta pela rádio em Boabas. Mas qual a sua pergunta? Padre, eu quero dar um testemunho. Eu estava fazendo a novena do São José Operário pelo meu filho que estava desempregado. Certo. E eu estava desesperada de ver ele triste, sem trabalho. Eu orava. Amém. Eu já estava perdendo a minha esperança, sabe? Mas quando o senhor orou, Padre, ele foi chamado naquele momento. E eu só tenho que agradecer. Obrigado, Jesus. Pela graça recebida. Pela graça recebida. Obrigado, São José. Obrigado, São José. Pela intercessão. Eu fui até a Aparecida para assistir seu show também, mas não consegui falar com o senhor. Tá certo, querida. Lá é muito grande, mas foi um prazer para mim também estar em Aparecida do Norte. A cobertura lá, que foi o encontro nacional das famílias. Foi emocionante ir à Mãe Aparecida pedir a bênção das famílias. Muito obrigado, filha, que Deus abençoe. Pode ser lido pela comunidade juntos. Olha, aqui o evangelho é para ser proclamado pelo sacerdote. O que acontece na Sexta-feira Santa, que por ser extensa, e ela é feita de forma narrativa. Inclusive existe um documento que o evangelho possa ser feito com narração, narrador, Jesus, interlocutor, mas quem preside a missa? Jesus. Eu falava no começo, quem preside a missa? Na celebração, um outro Cristo. Por isso,
há orações reservadas ao sacerdote. Não é uma questão de autoridade e vocação, e o evangelho é reservado ao padre. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Padre, pode ser outros textos? Não. Aqui vamos ser taxativo. Nunca. Palavra de Deus é documento da igreja, mas não é palavra de Deus. Primeira leitura, durante a semana, é primeira leitura, salmo, evangelho. E segunda leitura. Como começar a fazer uma interpretação? Deve-se começar do evangelho. A partir do evangelho, primeira leitura. Nunca substitua uma leitura pela vida de um santo, pela história da comunidade, ou por um recorte de jornal. Por mais importante, outro horário. Se tiver que ler um comunicado, se faça em outro horário. Palavra de Deus é palavra de Deus. Padre, eu sou de Sorocaba. Isso pode acontecer? Certa vez, numa igreja, havia um grande teólogo de renome. Falar, o dom de escrever. E o padre se sentiu meio intimidado. Como é que eu vou pregar na frente de ele chamou o teólogo e disse: por favor, faça homilia. Aquele teólogo disse: não, seu padre, eu sou teólogo, que é a tua missão. Respondendo, a homilia é do sacerdote, ou ministro da palavra. Mas tem alguém que fala melhor. Fulano é professor de oratória, vá dar aulas. Mas fulano, a homilia é do sacerdote. Sou a segunda mulher do meu marido. Ele foi casado no primeiro. Quando se casa somente no civil, se eu posso casar. Veja, aqui é complicado. Ele só foi padre da sua paróquia, porque ela diz que quer receber a Eucaristia e tenta legalizar a situação. Existe nós chamamos de casamento comunitário, não é, pode ser, mas não era bem essa palavra, me fugiu. Mas existe os casamentos legalizados. Então procure o sacerdote. Aí vão dizer: casamento é caro. Caro é a flor que vai pôr na igreja, caro é o vestido da noiva. Casamento não é a história de que é caro. Caro é o buffet, é padrinho, é essas frescuradas toda que se inventou em cima do casamento. Camisa e casa e não precisa. Então, cuidado. Porque alguns padres orientam a assembleia. Já falei do Pai Nosso. Me sinto bem com um padre da minha paróquia. O que eu faço? Né? Depois de tudo que eu falei, quem preside a missa? Jesus. Eu digo para vocês,
territorial. Você mora nessa rua, você é daquela paróquia. Você mora daquela rua, você é daquela paróquia. Hoje, afinidade, porém, minha preocupação são os católicos que ficam borboleteando. Como propósito, cada final de semana ela vai numa igreja diferente. Eu disse para ela: minha filha, você está extremamente errada, mas eu vou para fiscalizar. Tem que ter o vínculo da comunidade. No teu caso, filha, a pergunta que você tem que fazer: existe matéria para isso? O diálogo, o perdão, principalmente o perdão, é um mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Se reconciliar.